Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu dentro do Big Brother 2022. Pois é, gente, madrugada com muitos acontecimentos e nada mais justo que sexta-feira, esse calor que, gente, ó, tô aqui, ó, só no suando. Vocês vão me ver muito de boné aqui, porque, gente, tá muito quente. Arrumar o cabelo, ficar bonito, não dá. Inclusive, eu tive que apagar as luzes. Se vocês verem que tá um pouquinho mais escura, é porque eu apaguei a luz. Porque é tanta luz que você sai daqui, ó, parecendo um picolé, já derretido. Até o final desse vídeo, eu já não existia mais. Mas estamos aqui, né? Bom, vocês viram que essa onda de calor tá em todos os lugares, né? Então, assim, vocês vão ter que aguentar. E toda vez que eu ligo o negócio de ar aqui, faz um barulho e aí não fica bom. Mas a gente tá aqui, né? Do que eu prova a gente precisa vir falar sobre o BBB. Com luz ou sem luz, com calor ou sem calor, a gente tem que comentar. Bom, falando em comentar, a gente viu aí que a madrugada teve algumas repercussões. Desde ontem, desde o início que a Linda Quebrada entrou, junto com Jade e Arthur, né? Provinha já deu imunidade para o Arthur. Algumas coisas acontecendo, queridômetro dando o que falar. Inclusive hoje, já é meio-dia, ainda não soltaram o queridômetro, tá? Mas o de ontem ainda continua rendendo. E muitas coisas durante a madrugada também. Bom, eu já tinha dito lá no primeiro vídeo do canal, que foi o dia de estreia, falando que só o que eu assisti do Rodrigo no pay-per-view, logo depois que, né, a Globo liberou pra gente, eu falei, gente, não vai dar boa o Rodrigo não, ele vai ser, ou vai ser a pessoa eliminada, se ele não tiver imunidade, com certeza ele vai pro paredão, e a galera vai ter muito ranço dele. Eu já estava com ranço dele desde o primeiro vídeo. Eu falei assim, olha, eu não vou pegar um ranço, mas não deu muito boa não. Depois que eu tinha dito isso, olha gente, todo mundo nas redes sociais só tem reclamado. Inclusive, ele fala tanto que vai para o paredão, ele quer tanto esse anjo, ou ele quer tanto esse líder, para ele conseguir se safar, porque ele tá trazendo tanto para ele, porque ele sabe que ninguém mais aguenta ele. Bom, a gente viu aí que a Maria falou para ele que ele tinha que falar mais de assuntos gerais, alguns dias desses. A galera já tá falando assim que ele fica falando muito de jogo. Hoje o Douglas falou também que ele fica pecando um pouquinho nisso. Ele também falou que tá um pouquinho maçante. Assim, tudo o que eu disse no início do primeiro vídeo se concretizou hoje sendo sexta-feira. Olha só quem diria, né? Bom, não é só o Rodrigo que a galera está com ranço. Natália é uma das pessoas que já estava dividindo opiniões desde o início que foi anunciado lá na Globo, né? Que ela, né, seguia, né, aquela coisa no Instagram, a gente comentou aqui e tal. E aí, gente, lá dentro, ela se mostrou uma pessoa muito problemática e confusa. Por quê? Porque lá ela foi, chegou pra Eslovênia, falou que tinha sentido alguma coisa com ela. Até aí tudo bem, ela foi e se resolveu. Só que daí, gente, ela foi falar mal do Vinícius pra galera, falando que ele não tava se jogando na prova. E aí ela também tá nesse mood um pouquinho mais retraída. Inclusive eu falei, da prova, eu já tinha falado que ela falou para a galera ali, um dia após o que rolou o cooler, que ela ia ficar um pouco mais retraída, que ela ia fazer grupos menores, que ela queria aliados, ela não queria ficar nessa participação, conversando com todo mundo. Porém, você não vê muito ela aí, né? Mas ontem no vídeo eu comentei a respeito que ela falou muito mal de Vinícius para o Lucas, também falou de Bárbara. E isso tá fazendo o quê? Uma comoção na casa, percebendo a forma que ela vem agindo e as atitudes dela lá dentro. Ou seja, é uma pessoa que tá dividindo opiniões tanto lá dentro quanto aqui fora, que a galera está com muito ranço. Eu, particularmente, tô meio assim um pé atrás com Natália, mas em questões de jogo, a galera provavelmente tá aí meio querendo votar nela. Lembrando que ainda esse negócio de camarote e pipoca ainda existe na cabeça dos pipocas, tá, gente? Não sei se todo mundo vai levar isso a sério. Mas, dependendo da próxima semana, esse negócio já não existe mais, tá? Isso porque o quê? O Rodrigo dividiu a casa no primeiro momento. E também, logo depois que aconteceu tudo isso, aí a Bárbara viu que com certeza a Natália votaria nela. E também porque ela agora tem motivos, ela votaria em Dona Natália. Não sei se isso vai acontecer, que elas estão levando muito a sério esse negócio de camarotes e pipoca. Já os camarotes nem sabem muito bem disso. Alguns ainda até sabem porque o Rodrigo acabou comentando, né? Bom, gente, dito tudo isso, aproveita então, tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva no canal para vocês não perderem nada mais do que a gente fala aqui. Deixa like e comenta bastante aqui embaixo o que vocês acharam dos últimos acontecimentos. Já gostaram dos 3 camarotes que entraram, ainda estão se familiarizando aí bastante. Já temos algumas repercussões nas redes sociais de algumas falas aí que não pegaram muito bem para o Rodrigo, um pouquinho da Eslovênia também. E o queridômetro que ainda continua rendendo, né? Bom, pra vocês também não perderem, eu posto bastante coisa lá no Instagram. Vai lá no Instagram, nas nossas redes sociais. No TikTok eu posto vários trechinhos de algumas coisas no qual a gente não comenta aqui. E não deixa de curtir, compartilhar e também comentar, que isso é super importante, tá? Bom, como o Rodrigo tá causando bastante coisa, dividindo bastante opiniões, a gente vai falar bastante dele aqui. E também das falas que ele se referiu aí a alguns termos no qual ele não sabia, se desculpou. E aí, gente, virou uma confusão. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês e vamos explicar esse negócio da Bárbara, gente. Olha só. Bom, antes da gente começar em ordem cronológica, a gente precisa falar um pouco desse queridômetro que tá dando o que falar desde ontem na hora que foi liberado, certo?
Bom, a Bárbara, ela recebeu aí uma bomba e recebeu também uma carinha de vômito. Assim como o Pedro Scooby recebeu duas plantas, assim também como o Douglas recebeu carinha de vômito, o próprio Vinícius recebeu aí uma bomba também. Assim, foram um queridômetro meio confuso, cheio de bagunça, e as pessoas já querendo se expressar diante aquilo. Mas o que mais chama atenção é que nem todo mundo deu tanta importância igual a Bárbara. Não que a Bárbara tá sendo diferente das outras pessoas, mas eu acho que o ano passado, o queridômetro, já desde quando foi, né, mostrado ali pra galera, os coraçõezinhos, carinha felizes, bomba e etc., a galera já ficava muito mexida, tipo, já querendo saber quem que foi, o que será que essa pessoa deu isso para ela, o que será que aconteceu e tal. Esse ano as pessoas parecem não tão preocupadas com o queridômetro. Será que a galera cansou, gente? Mas a Bárbara está fazendo jus para que o realmente serve o queridômetro, né? Que é querer saber quem fez isso. Bom, ontem, como eu disse, né, a Bárbara recebeu esses emojis e queria descobrir. A Laís e o Rodrigo, que são os aliados de Bárbara desde o início aí dos pipocas, né? Eles se deram muito bem, se entrosaram muito bem. Começaram a especular quem seriam essas pessoas, tá? Até que o momento o Rodrigo conseguiu descobrir que foi a Natália que tinha dado bomba para a Bárbara, tá? Porém, a justificativa de Natália foi que a bomba que ela deu para a Bárbara seria de bombástica. Não que seria uma coisa ruim, mas sim uma coisa boa. Mas ficou meio confuso, né? Porque a própria Bárbara disse assim: bom, se ela realmente queria me dar uma bomba de bombástica, então na hora que a gente começou a especular sobre os emojis, por que ela não falou: ó, amigo, eu dei uma bomba pra você porque você é uma bomba de bombástica, não de uma forma ruim? Por que ela não disse isso ontem? Mas aí ela viu que o clima tava pesando e ela não queria ficar mal com as pessoas, porque talvez ela pegou, jogou ali no ranço. Ela quis justificar dizendo para a Bárbara isso e também querendo ficar bem com o resto dos pipocas. Ela foi disso isso, mas a Bárbara não engoliu isso muito bem, tá, gente? Ela conversando ontem a respeito disso, sobre o que tinha acontecido ontem à noite, logo depois da prova de imunidade e tal. Ela disse assim que quando ela foi falar com a Natália foi falar com ela, né, enquanto ele estava avaliando ali o queridômetro, ela disse isso, porém a Bárbara falou: tá, mas eu também ganhei um emoji de carinha de vômito. E aí foi quando a dona Natália falou assim que ela realmente era uma pessoa enjoadinha. E aí as coisas começaram a fazer sentido na cabeça de Bárbara, que se ela deu uma bomba de bombástica e ela fala que ela recebeu uma carinha de emoji, que ela era uma pessoa enjoada, as coisas não estavam batendo, ou seja, a justificativa dela não era válida. E a partir daí ela viu que se ela não estivesse imune, com certeza a Natália votaria nela. Bom, lembrando para quem acompanhou o vídeo aqui do canal, eu disse que o Lucas e a Natália detonaram a Bárbara na noite anterior. E aí ela tinha dito assim que com certeza ela votaria em Bárbara, que a Bárbara é uma pessoa sem sal, que ela não tem carisma, que não adianta ela ser bonita e muito menos ser inteligente se ela não tem tudo isso, que seria o carisma e também ser essa pessoa sem sal. Pois é, gente. Bom, como eu disse no início do vídeo também, a galera tinha levantado desde o início pipoca camarote. Algumas pessoas vão levar isso muito a fundo, outras pessoas nem tanto. Bom, como eu disse também, a Bárbara falou assim que com certeza votaria em Natália, porque ela agora criou um motivo a isso. E Natália disse que queria votar nela porque ela teve algumas situações. Porém, tá tudo no vídeo de ontem, como eu expliquei pra vocês, tá? Bom, falando nisso aí também, o Rodrigo, né, que é ele que foi perguntar pra Natália, ele resolveu conversar com a Nayara e eles trocaram uma meia dúzia de palavras ali, né? Bom, o Rodrigo chegou pra Nayara e disse assim que teve uma má impressão dela lá no primeiro dia. E ele disse assim que estava desconstruindo isso porque a Nayara estava sendo uma pessoa muito legal com as pessoas no qual ele gostava, certo? E aí ele chegou para a Natália, para a Nayara e disse realmente isso, que tinha essa pressão errada e tal. A Nayara disse assim que a energia dela realmente impacta as pessoas, que muitas pessoas gostam do início, outras pessoas têm medo. Bom, a Nayara não disse que as pessoas não gostavam, ela disse assim que as pessoas tinham medo de início, tá, gente? Então, fiquem tranquilos aí que a Nayara disse assim que ninguém nunca gostou dela, tá? Em outras palavras. Bom, e aí o Rodrigo disse assim que estava tentando procurar uma palavra que definia a Nayara naquele momento, que a palavra dela seria carinho, que o carinho da Nayara exalou por todo mundo e esse carinho constrange, tá, gente? Por que que constrange? Ele explicou. Porque quando as pessoas pensam ao contrário de Nayara, que foi a má impressão no qual ele teve, ela tem todo esse carinho com a galera e ela demonstra esse carinho, que isso faz fazer com que as pessoas que pensem diferente fiquem constrangido, pensando, putz, por que que eu pensei disso? Por que eu pensei disso a respeito dela, sendo que ela não é esse tipo de pessoa? Ou seja, isso fez com que a dona Nayara ficasse super tocada, falou que até choraria, e eles meio que se entenderam.
E aí teve uma conversa ontem à noite a respeito que o Rodrigo está muito bitolado, querendo saber se ele vai pro paredão ou não. E com toda a certeza ele fica, eu vou pro paredão, não vou pro paredão. E ele teve uma conversa com o Eliezer e disse assim que com certeza a Nayara vai votar nele por causa de afinidades que eles não tiveram no início. Porém, o Eliezer falou para ele que a Nayara com certeza não vai votar nele, porque eles tiveram uma troca, ele não viu essa conversa do que o Rodrigo teve com a Nayara. E aí a Nayara disse assim que gostou muito do Rodrigo, da forma que ele tratou ela e tal no início, e eles não tinham se aproximado tanto. Ou seja, já dando a entender que não votaria no Rodrigo por causa disso. Então o Rodrigo ficou um pouco pensativo. Bom, desde lá do início da prova de imunidade dos pipocas, eu falei aqui pra vocês que o Rodrigo já tinha dito para o Eliezer que ele tinha ouvido de algumas pessoas que votariam em Pedro Scooby, tá? Porém, algumas pessoas já não tá querendo tanto votar no Pedro Scooby. Inclusive, eu falei que isso seria teoria da cabeça do Rodrigo, porque ele viu que a galera não queria votar em Nayara. Ou seja, é tudo um esquema de jogo do Rodrigo tentando fazer com que eles consigam concentrar uma quantidade de votos em alguém, tá? Bom, a respeito do Pedro Scooby, as meninas já deram um pouquinho para trás. E aí agora eles estão tentando entrar em um senso comum, um denominador comum para conseguir os votos em Scooby. Será que eles vão conseguir, gente? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês. Bom, como a noite foi assim, uma noite que pegou fogo, gente, o dono Eliezer, continuando falando dele, ele foi contar de uma vivência no qual ele teve de encontros do Tinder, tá, gente? Ele disse assim que estava num lugar com uma galera onde tinha as mulheres trans, né, as travestis, e onde tinha mulheres e uns amigos dele. E aí, né, naquela curtição toda ali e tal, eles foram para a casa de alguém lá. E aí, gente, rolou aquela festinha íntima, como a gente já sabe. E aí, onde o Eliezer não queria participar, porque ele nunca, né, relação com mulher estranha e tal. E aí, gente, ele disse assim que ficou muito preocupado, porque quando ele chegou na casa, estava todo mundo na festinha íntima. Tentou ir para um cômodo lá com uma mulher, no qual ele tinha se identificado. E aí, gente, ele viu que a mulher lá estava armando para que todo mundo participasse. E aí foi quando ele não quis participar, porque ele não tinha contato, né? Ele não queria fazer uma festinha íntima com homens e mulheres trans. E aí, gente, ele vazou. E aí o problema não foi tanto nisso, o problema foi o que o Rodrigo disse antes de dormir, tá, gente? Sobre essa conversa que o Eliezer estava contando para todo mundo ali no quarto. Bom, o Rodrigo disse assim que ele não estava conseguindo dormir porque ele estava pensando no traveco no qual o dono Eliezer estava com medo. E aí, gente, essa palavra traveco, né, que não se diz mais, pegou muito mal tanto nas redes sociais como lá dentro, que inclusive o Vinícius, tanto a Maria, acabaram repreendendo o Rodrigo a respeito do que ele tinha dito, que não era legal usar essa palavra, porque essa é uma palavra pejorativa que eles se referem às mulheres trans nos dias de hoje. E aí, nesse momento aí, o Rodrigo até pediu desculpa, porém o Vinícius falou que desculpa não adiantava, que ele tinha que entender mais. Tá, até aí tudo bem, né? Depois de um certo período aí, o Rodrigo conversou bastante com o Vini a respeito disso, e o Vinícius explicou mais ou menos o que era o entender dele a respeito disso e o porquê que isso feria muitas pessoas. E aí o Vinícius chegou para o Rodrigo e disse assim que não era pro Rodrigo ficar de paranoia, que ele entendeu a gravidade da palavra dele, que sim, era uma palavra super ofensiva, mas ele estava indo ali conversar com o Rodrigo porque ele sabe que o Rodrigo quer aprender, pediu desculpa, viu que estava errado. E ele disse assim que não acredita na cultura do cancelamento. Então, para que isso não crie uma coisa muito maior ou dê margem para isso, né, e ficar repercutindo de uma forma negativa, porque ele também pensou no Rodrigo aqui fora, ele disse assim que era bom o Rodrigo não repetir e explicou para ele a forma que tinha que falar. Até aí tudo bem, né, gente? Diz aí o Rodrigo que ia melhorar. Porém, gente, o que aconteceu? Ele foi hoje de manhã conversar com a Lin. Ele foi levar isso para a Lin do fato que tinha acontecido ontem, né? Que o Vinícius repreendeu. A Mayara disse assim que não era uma coisa legal que se falasse, que isso não era para se falar. Ou você falava mulher trans ou você falaria travesti, tá? Bom, ele falando com a Lin, ele perguntou se realmente isso era uma palavra pesada, uma palavra muito agressiva. E aí foi nesse momento que a Lin disse assim, bom, essa frase, essa palavra é muito agressiva. Você não sente o peso dessa palavra quando você se refere a alguém nesse termo? Aí ele disse assim que não. E ela falou, bom, se você não sente que isso é tão pesado, por mais que ela seja uma coisa pesada, você deveria refletir. O porquê que você deveria refletir? E aí, nesse momento, o Rodrigo disse assim que quando ele usou o termo, que ele não queria ficar repetindo, ele disse assim que não era para denegrir as pessoas, né? Ele só queria falar da ocasião da história que o Eliezer contou naquele momento. E aí a Lin continua dizendo, falando assim, bom, quando você fala isso, que você diz que não é tão pesado, por mais que seja uma palavra bastante ofensiva, ainda mais vindo de pessoas normais, como você, né? Normais seria hétero, branco, privilegiado e tal.
E ela disse assim que isso fere demais as pessoas quando você usa isso, porque é uma forma pejorativa. E aí, nesse momento, ela acabou corrigindo também que quando ele falou que ele não queria denegrir ela, né? Não queria denegrir as pessoas da forma que eu estava falando, ela disse assim que também não seria tão legal, porque isso vem do negro. E aí ela começou a explicar mais uma vez aquilo que a gente conseguiu acompanhar tanto no BBB 20 quanto no BBB 21. Ou seja, se ele fosse realmente uma pessoa que assistia reality show, ele saberia que essa palavra já não é utilizada mais porque vem do negro, vem de um passado, que foi o que o Babu explicou, inclusive o Thiago trouxe isso ano passado em questões com o Rodolfo e também o João. Pois é, gente. E aí, gente, precisa dizer mais nada, né? Sem contar que o Rodrigo já tinha levado alguns foras do Douglas um pouquinho antes de conversar com a Linda Quebrada. Mas assim, gente, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Esse é o lema, essa é a frase do dia, né? Assim, o Rodrigo, ele ficou pensativo, pensou a respeito, viu que não foi uma palavra muito legal a se fazer, mas a galera também criticou bastante o Eliezer a respeito de ter falado de toda essa sessão no qual ele tinha passado. E aí ele foi conversar com a Aline, usou o termo denegrir. A Aline explicou mais ou menos no qual ela sabia. Ela falou assim que ela não tinha certeza de fato, ela explicou o mínimo que ela sabia. E aí ela falou assim que não era legal ele usar nem traveco e muito menos usar denegrir. E também que por mais que ele achou que essa palavra não fosse tão pesada, ela falou que sim era pesada, porque ainda mais vindo de um cara hétero, branco, privilegiado, aquelas coisas, né, que a gente sabe. Ela disse assim que ele tinha que pensar um pouquinho melhor. Porém, ele se desculpou. Mas o Vinícius já tinha dito para ele ontem que ele foi conversar ali porque ele viu que não foi não tinha sido o intuito do Rodrigo, mas para não dar margem a isso. Só que o Rodrigo mesmo é a pessoa que está levando para todo mundo no qual não precisava. E aí ele também já tinha ido para o Douglas falar do Douglas, algumas coisas sobre isso e tal. E aí foi quando o Douglas falou para ele, olha, a gente pode conversar sobre isso mais lá fora do que aqui dentro. Porque também já teve aquele negócio da pessoa aí perguntar, e aí você começar a querer militar, e aquele ficar um pouquinho demais e tal. Ele falou, não, tem os momentos pra falar e tem momentos que, se você começar a falar demais, aí a galera também começa a não querer gostar de assistir. Que foi o que aconteceu, aquele negócio da Lumena, que daí todo mundo já achou que a Lumena tava exagerando e tal. Ou seja, mais um fecha aí que o Douglas deu em Rodrigo, pra ver se ele dá uma segurada. E aí, nada mais do que o quê? Rodrigo continuar a fazer o que ele sabe fazer de melhor. Quer falar de jogo, né, gente? Ele só sabe falar de jogo. A galera tá um pouco cansada. E o tanto que ele fala que vai ao paredão, isso tá atraindo mais votos para ele, sem menos talvez ele ter tantos votos assim. Não sei, vai depender, né, gente? Paredão é domingo, estamos aí quase chegando, hoje tem a super prova, vamos ver o que vai acontecer. Eu, na minha opinião, já tinha dito no início do vídeo, eu já tinha dito desde o primeiro vídeo que eu não tô com ranço do Rodrigo, ó, desde o primeiro dia, desde quando ele quis dividir camarotes e pipoca, e desde quando eu comecei a acompanhar o pay-per-view assim que liberou. Mas assim, comenta aí embaixo o que vocês acharam, gente. Comenta aí as falas polêmicas, as atitudes também, né? Bom, sem contar que a Eslovênia também se referiu à Linda Quebrada na hora do almoço, ontem, logo depois que ela chegou, se referindo a ele, né? E a Alina ainda até falou assim, ela. Daí a Eslovênia pediu desculpa e já repercutiu negativamente. Mas comenta tudo aí que vocês acharam dos últimos acontecimentos do BBB 21, 22, aliás, tá? Aproveita, gente, se inscreva, comenta aqui embaixo tudo que vocês acharam, deixa like, vai nas nossas redes sociais também, não sai do vídeo sem se inscrever e deixa like, que é super importante, tá? Bom, vamos ver como que vai ser o dia aí na casa, vamos acompanhar aí a prova também que vai acontecer hoje à noite, vamos ver a festa, que provavelmente até que fim vai rolar a festa amanhã, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento completo, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, se eu esqueci, a gente tem um próximo vídeo daqui a pouco, no começo da tarde, falando dos últimos acontecimentos durante o dia, tá? Então se inscreva, a gente volta daqui a pouco. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.